Salve meu povo, beleza? Tranquilo? Professor Samuca na área. Salve pessoal, estamos aí falando mais um dia aí, mais um videozinho do nosso, podemos dizer, do nosso vlog aí, né? Falando um pouco de história, falando um pouco de política, falando um pouco de literatura, de tudo um pouco. Estou falando aqui da cidade de Rio Grande, falando do Rio Grande do Sul. Infelizmente falando dos momentos mais tristes, mais catastróficos da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, talvez do mundo também. Estamos vivendo aí grandes enchentes, grandes cheias, vivendo um momento de grande instabilidade, tragédias, muito ligado à relação climática, a todas as mudanças climáticas, enfim, né? Um momento de muita solidariedade, de reconstrução do Rio Grande do Sul e de muitos problemas, né? Propriamente aqui nós estamos vivendo um momento de muito frio, de chegada de inverno, ligado a muitas problemáticas que são ligadas às cheias, às enchentes. Estão aí vivendo uma desgraceira aí, estamos tentando encontrar uma saída, muita mobilidade, muita mobilização, solidariedade, organização, prefeituras, ONGs, entidades, enfim. Né, estamos num processo aí muito turbulento, falando aí do dia 17 de maio de 2024, né? E para falar um pouco disso, no meio de tudo disso, né, eu tenho pensado muito nesses últimos dias, né, pensado muito na obra, na literatura de uma autora que é muito importante, que às vezes não é tão conhecida também, que é a Carolina Maria de Jesus. Né? Carolina Maria de Jesus é uma autora assim, muito importante para mim, para entender não somente a relação da literatura, mas por entender um pouco da nossa sociedade, né? Carolina Maria de Jesus é uma mulher favelada, uma mulher preta, uma mulher mãe solo, né? Que vivia como catadora, como recicladora, né? Na cidade de São Paulo, principalmente na favela do Canindé, e surpreende a todos e a tudo, porque na década de 60, na década de 50, na década de 60, escreve um diário que vai se transformar depois no seu livro O Quarto de Despejo, traduzido aí para 13 idiomas, vai para muitos países, em torno de 40 países, assim, e traz um relato de uma vivência muito triste, muito cheia de problemáticas, muito cheia de contradições, mas que ao mesmo tempo nos traz uma ideia de como as pessoas, como nós, homens e mulheres, conseguimos resistir, conseguimos transcender alguns espaços e alguns momentos caóticos da nossa vida, né? Carolina Maria de Jesus era uma mulher que vivia praticamente num barraco, na favela do Canindé, em São Paulo, quando escrevia e quando começou a escrever os seus textos, né? Segundo o relato da sua filha e dos seus filhos, estava sempre muito ligada, pegava um pedaço de papel, escrevia, né? Escreveu muito sobre o relato da fome, sobre a omissão propriamente do Estado, de uma sociedade extremamente racista, extremamente elitista, né? E nos traz alguns elementos importantes da gente pensar. Um dos fatos, assim, né, gente, que para mim me chama muita atenção, para além dos poemas, para além dos textos, para além dos relatos, né, da Carolina, tem uma relação muito forte, assim, de que ela está falando de um momento muito pesado no Brasil, que foi o momento da ditadura militar, né? E só pra gente ter uma ideia, tem alguns documentários dela na internet, fica a dica aí para quem quiser buscar e tal. Tem um documentário na década de 70, acho que foi em 70 ou 71, uma televisão alemã, né, que veio fazer uma matéria e veio fazer um pequeno documentário sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, né, para pensar quem é essa autora, quem é essa escritora, né, uma mulher preta, uma mãe solo, que vivia numa favela, uma vida totalmente cheia de contradições, de desafios, de problemas, passando fome, tentando sustentar os filhos, assim, como que essa mulher conseguiu forças para escrever um livro, para escrever, para falar, para conseguir se comunicar, para fazer parte da literatura, né? E isso incomoda, tem um relato da época que incomoda duas estruturas, principalmente, né? A primeira estrutura é a estrutura dos autores, das autoras que faziam parte, né, do mainstream, né? Carolina Maria de Jesus era aí uma mulher que vinha da favela e ao mesmo tempo estava se colocando, né, no taco a taco aí com todas essas escritoras e escritores da época, né? Inclusive foi muito desacreditada por algumas das autoras e autores da época,
mas também recebeu um apoio, né, e muito estímulo de alguns jornalistas, escritores da época, para que ela conseguisse se colocar, né, como uma autora extremamente poderosa como ela era, né. A outra estrutura que se incomodou muito com Carolina Maria de Jesus foram os militares, né, porque Carolina Maria de Jesus traz um relato que se diferencia muito daquela ideia de desenvolvimentismo, de evolução econômica que o Brasil passava na década de 70, mas pelo contrário, denunciava todas as mazelas, denunciava a pobreza, denunciava todas as problemáticas que se passavam, né? E Carolina Maria de Jesus se torna importante por causa disso. Uma das questões também que é importante, né, na obra, principalmente depois, Carolina Maria de Jesus tem livros, hoje tem até quadrinhos da história dos livros, né? É uma relação muito forte falando do seu próprio cotidiano, falando da vida de outras mulheres, de outras pessoas, falando da vida dos homens, da relação com seus homens, das relações amorosas que teve com homens, das suas resistências em ser uma mulher casada, falando por que não se casou, por que criava, vivia com os filhos, tentava viver de forma independente, né? E depois, um pouco para o final da sua vida, teve um pouco mais, vamos dizer assim, de conforto, né? Teve condições, a partir das suas obras, a partir do seu trabalho, de morar numa casa diferente do barraco, né? De onde ela morava, longe da favela, mesmo encarando, passando por vários problemas, ainda enfrentando essas estruturas que desacreditavam dela como uma escritora, mas assim conseguiu furar essa bolha, furar essa estrutura e conseguir ser alguém conhecida, né? Nos relatos, principalmente da sua filha, né? Coloca muito que aparece muito esse espírito independente, essa força de vontade de Carolina Maria de Jesus, principalmente de não se dobrar, né? De fazer com que sua personalidade viesse ser a força para conseguir enfrentar suas dificuldades, né? Um dos relatos mais importantes que tem é como Carolina Maria de Jesus, a partir do momento que teve contato com outras obras e com outras formas de literatura, ela lia muito, né? Fala muito que Carolina Maria de Jesus era uma mulher que gostava muito de dançar, de passear, enfim, como todas as pessoas, mas quando podia ela tinha a possibilidade não somente de parar numa biblioteca, de parar num lugar e poder ter acesso à leitura, mas também parava tudo que estava fazendo para conseguir, quando vinha a ideia de um texto, quando vinha a ideia de um diálogo para poder escrever, e reunia muito dos livros, muito das obras que ela leu e que seus filhos leram e tiveram acesso, lia muito do lixo, né? Lia muito daquilo que era descartado, né? Porque era uma catadora, era uma recicladora, né? E isso vem muito importante, traz uma questão muito importante, principalmente para mim, assim, nesse momento que a gente vem vivendo de dificuldades, assim, da gente pensar como é importante a literatura, né, para a gente conseguir transcender alguns momentos da nossa vida. Para mim é uma questão muito importante, eu que tenho uma relação muito forte com a história, com a sociologia, com estudar questões relacionadas ao meio ambiente, à literatura, filmes, enfim, faço disso e me chama muita atenção a história de Carolina Maria de Jesus, principalmente porque tudo que tinha ao redor dela desafiava ela. Tudo que tinha ao redor dela dizia para ela não ser aquilo que ela era, né? E principalmente como que a gente não precisa de certas legitimidades, de forças legitimadoras fora da gente, externo da gente, para dizer e para decidir quem a gente é ou não. Logicamente que ela atravessou a fome, atravessou várias mazelas, mas Carolina Maria de Jesus entra entra aí pro panteão dos grandes escritores e das grandes escritoras, né? Entra pela porta da frente, com certeza, demorou um tempo para ser reconhecida, mas principalmente por esse amor, por essa vontade de ler, né? Por vontade de entender o mundo, por vontade de tentar viver uma outra coisa que o próprio meio nos oferece. E muitas vezes como isso é importante, né? O processo da ditadura militar ele é emblemático porque é exatamente isso, né? Quando os militares contam as suas próprias histórias, ou os historiadoras que contam, vamos dizer assim, as histórias dos vencedores, né? Aqueles que tentam dizer, não, a ditadura foi algo totalmente diferente disso, né? É importante porque a gente coloca isso do lado e tem um relato, na obra de Carolina, tem um relato, tem uma denúncia muito forte, né?
E por mais que muitas vezes parece que Carolina, por ser uma mulher preta, né, ser visto como algo exótico, também é algo que também chama atenção, né? Porque o mundo das letras, de quem é o mundo das letras? De quem é o mundo da literatura, né? Se escreveu, se tem um livro famoso, com certeza é branco, com certeza é de uma outra classe social, enfim. E ela vem desafiando a tudo e a todos, né? Por isso que venho falar hoje, né, principalmente dessa autora que é extremamente importante para a minha vida, seja lendo um poema, seja lendo a sua obra por completo, ou parte dos seus livros, ou a sua própria história, é alguém que me traz um refrigério e uma força assim, externa muito quase espiritual, né? Isso é interessante porque nos momentos que a gente vem vivendo de dificuldades, de adversidade, e às vezes rola aquele cansaço, assim, né? Parece que o nosso, sei lá, código de ética vai vencer e sempre tem alguma coisa que aparece para conseguir dizer para nós, ó, a gente precisa prosseguir. A gente precisa prosseguir crendo, precisa prosseguir produzindo, precisa prosseguir acreditando e fazendo as coisas que a gente quer fazer e que a gente deseja, né? Carolina, a obra de Carolina, principalmente o Quarto de Despejo, é uma obra muito importante porque traz esse relato, né? Traz essa força, né? Vou terminar lendo um trecho, né, de uma obra do Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, e que para mim é muito visceral, assim, que tem uma potência assim muito forte. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro, né? Então isso é muito importante para a gente conseguir se situar e de como essa mulher se via, né, perante esse mundo, perante essa São Paulo, perante essa favela, mas mesmo assim, mesmo vendo e percebendo suas limitações, ela não conseguiu, não se barrou, ela não se engessou, ela seguiu falando, escrevendo e fazendo com que isso fosse muito importante para a vida dela. Feito, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Peço para você se inscrever no canal, você que não se inscreveu até aí. Se você quiser, deixe seu comentário. Se você já leu, se você conhece uma Carolina Maria de Jesus, se tem vontade de ler. Se leu, como é que chegou, como é que se interessou e tal. Eu também tenho interesse de entrar em contato com outras pessoas que também leram, que leem, enfim. Principalmente para a gente conseguir ver as outras versões, um outro entendimento do que essas pessoas também têm dessa própria autora, que é extremamente rica, que é extremamente potente, tá bem? E é isso, pessoal, tá? Pedir para você se inscrever, deixar o seu like, curtir o vídeo aí também, comentar. E se quiser, compartilha com alguém aí que você sabe que talvez vai ser importante, né? Pra gente conseguir pensar, né? E toda a solidariedade, né? A nós, ao Rio Grande do Sul inteiro, que a gente consiga aí nas brechas e em outros momentos a gente conseguir através da leitura ou através do esporte, enfim, de outras questões, a gente consiga resistir, que a gente consiga respirar em alguns momentos, né? Porque tá difícil pra caramba. Espero que vocês estejam escapando aí, tá bom? Forte abraço, valeu e até a próxima.